Universo Diverso, com Luciana Neri. 2024 é o ano do centenário da morte de um dos mais importantes e centrais escritores da literatura ocidental, Franz Kafka. Quem vai falar sobre ele é Igor Alexandre de Carvalho. Ele é professor efetivo de filosofia do IFBA, graduado em filosofia, especialista em metodologia do ensino de filosofia e sociologia e mestre e doutor em educação. Igor, quem foi Franz Kafka e por que ele é tão importante para a literatura? Franz Kafka nasceu em 1883 e morreu em 1924. Ele era um escritor da antiga República Tcheca, mas escrevia em alemão, e ele escreveu grandes obras, como, por exemplo, A Metamorfose, O Castelo, O Processo e outras obras, como Carta ao Pai, O Artista da Fome, dentre outras. Bem, Kafka é tão relevante aí no mundo literário que chega a se tornar um adjetivo. Muitos escritores, pensadores viraram adjetivo, como é o caso de Dante Alighieri, o dantesco, ou Nicolau Maquiavel e maquiavélico. No caso do Kafka, nós temos o adjetivo kafkiano, que consiste numa determinada situação em que não há uma saída ou algo absurdo, uma situação onde você não sabe o que está acontecendo, uma acusação sem uma razão, sem uma lógica. E quais temas são mais recorrentes nessa obra de Franz Kafka, professor? A obra de Franz Kafka está muito associada à culpa, à solidão, à transcendência e à submissão à lei, ao sentimento de angústia, de neurose. Por isso, diferentes áreas tomam aí Kafka como base para a interpretação, não é? Leituras teológicas, sociológicas, marxistas, existencialistas e até psicanalíticas. É possível citar, assim, algumas características gerais da obra de Franz Kafka? Uma delas é uma espécie de fragmentação e inacabamento, que é muito encontrada nas suas obras. Para algumas pessoas isso parece uma falta, uma lacuna, mas na verdade faz parte do próprio processo, do próprio procedimento dele de escrita. Além disso, há em Kafka uma espécie de deformação ou deslocamento, e esse neologismo tem um duplo sentido, né, de deslocar e de também imprimir uma outra lógica, né? Enlouquecer aqui no sentido de imprimir uma outra lógica que diz respeito, em linhas gerais, a uma espécie de trivialidade do grotesco, que é quando aquilo que deveria assustar não assusta mais. Esse é um ponto fundamental na escrita, na obra do Kafka. Além disso, a gente tem esse sentimento de estranhamento, de não reconhecimento, e é perceptível também na sua escrita uma forma de expressão protocolar, seca e sóbria. Bom, professor, o senhor está preparando aí um curso sobre Franz Kafka, um curso online gratuito, está aí na Event3 ou Event3, quem quiser participar, chamado Devires Minoritários. No primeiro encontro, o senhor vai falar sobre quem foi Franz Kafka, a gente fez um resumo. E a partir daí? No segundo encontro, nós abordaremos uma outra visão comum da obra de Kafka, que tem a ver com a ideia de literatura menor. O que seria literatura menor? É aquilo que uma minoria faz numa língua maior. Como assim, professor Igor? Quais são as características desse tipo de literatura? Esse tipo de literatura tem 3 características. A primeira delas é a desterritorialização da língua, quando um escritor foge do padrão, né, escreve de maneira original. O segundo critério é a relação do individual com o imediato político. Então, todas aquelas pautas que parecem ser da ordem familiar, elas na verdade correspondem a dinâmicas sociais
E por fim, a gente tem o agenciamento coletivo de enunciação, que consiste em afirmar que aquilo que parecia ser a fala, né, de um autor, por outro lado, corresponde a virtualidades da coletividade. Escrever para um povo que falta, para uma comunidade que falta. Que diferente, né? Uma escrita original, fora do padrão, com denúncias que retratam aí as dinâmicas sociais e trazendo aí comunidades que não estão presentes geralmente na literatura. Diferente. Nesse sentido, a literatura menor consiste em ser estrangeiro no próprio país ou na própria pátria. Os componentes de expressão ou gêneros textuais que eram mais utilizados por Franz Kafka, professor? São 3, as cartas, as novelas e os romances. Bom, os críticos costumam dizer que as cartas oferecem uma visão íntima da vida e do pensamento de Kafka. Entre as principais cartas estão cartas a Milena, que era sua tradutora e amante, há cartas ao pai, que são cartas que ele escreveu ao pai numa relação conturbada aí entre os dois, e cartas a Felice, que era a ex-noiva de Kafka, né? Como isso foi interpretado e como será trabalhado no seu curso, professor? No caso das cartas, é muito comum uma leitura psicanalítica pautada na culpa e na neurose. No caso, a gente vai repensar isso, que na verdade seria um movimento, tanto na carta ao pai quanto cartas a Felice e cartas a Milena, um procedimento de prudência para não ser capturado pelo desejo e pelas expectativas do outro. E quantas novelas, professor? No caso das novelas, que tem por si só, né, um tamanho menor do que o romance e que a questão do inacabamento é muito perceptível, a gente tem um devir animal que tenta escapar dos modelos, das imposições, das cobranças que a sociedade introjeta na gente. E uma das obras mais conhecidas, talvez a mais conhecida de Franz Kafka, é uma novela, né? A Metamorfose, que conta a história de um caixeiro viajante que acorda uma manhã transformado em um grande inseto. Bom, mas tem também os romances. Eles têm um procedimento de fazer conexões outras e desmontar uma máquina social burocrática, por exemplo, como a gente percebe no Castelo. Bem, já falamos aí das cartas, das novelas, dos romances, como esses gêneros textuais compõem a obra de Franz Kafka. O que a gente pode perceber é que esses gêneros textuais eles se retroalimentam. A carta pode ser importante para um romance, uma novela, aquilo que não virou romance. Então, existe uma correlação. E também tem os diários, que também são fundamentais para entender essa máquina de expressão do Kafka. Bom, professor, o senhor está fazendo um curso aí sobre esse autor importantíssimo para o século XX, um dos mais importantes de toda a história, Franz Kafka. E na quarta aula está escrito aqui, Potências Diabólicas do Porvir. O que é isso, professor Igor? Capacidade que o Kafka tinha de antever eventos históricos que viriam. Quais eventos históricos Kafka previu, professor? A burocracia, através da obra O Castelo, o fascismo e o nazismo, através da obra O Processo, e a tecnocracia e o americanismo na obra América. Nessas obras, portanto, Kafka ele se torna uma espécie de vidente. Ele adianta o relógio e consegue antever esses grandes acontecimentos históricos. E nas obras de Franz Kafka tem ainda mais temas nada agradáveis. Nessas obras também muito comum o tema da culpa, da dívida e desses processos de subjetivação de boa parte da humanidade. Então, o que o Kafka vai colocar em xeque é todo esse sentimento, né, de associação
sentimento da paranoia e da lei associada ao desejo também. Nada otimista o Franz Kafka, hein, professor Igor? Bem distante dessa positividade tóxica tão comum hoje em dia. Certa vez um jovem perguntou ao Kafka se vivíamos num mundo destruído. E Kafka respondeu: não vivemos num mundo destruído, vivemos num mundo transtornado. Tudo racha e estala como no equipamento de um veleiro destroçado. Professor Franz Kafka foi considerado o clínico ou o médico da sociedade. Por que isso? Porque a obra dele denunciava as alienações, os absurdos da vida por causa desse diagnóstico, é isso? Nesse sentido, tudo que antes parecia doentio e patológico se torna uma linha de fuga, uma abertura para novas possibilidades. E como é proposta essa ligação aí entre literatura e área da saúde, professor? O escritor é alguém que viu e ouviu demais. É por excesso que ele sofre, não por carência. Então, a literatura se torna uma clínica à produção de novas possibilidades de vida, a criação de um povo que falta. São outras maneiras de falar, de sentir, de desejar, de pensar, de perceber, de imaginar, para além daquilo que é estabelecido pela língua padrão, pela cultura estabelecida. Isso significa sempre que o escritor tem grande saúde? Essa grande saúde do escritor, ela inclusive está associada a um corpo frágil. Mas é um corpo que pode sentir de maneira mais intensa, mais intensiva do que a maioria dos corpos. Então, o fato de ser saudável, do ponto de vista orgânico, não significa uma saúde do ponto de vista da beleza, da vida, das composições com o mundo e de uma estranha alegria. Obrigada, professor Igor. Quem perdeu algum episódio dessa série pode conferir a partir de domingo nas nossas redes sociais. E quem se interessou por conhecer melhor esse autor magnífico, Franz Kafka, é só se matricular aí no curso do professor Igor, que está disponível no site do IFBA Barreiras, Kafka, Devires Minoritários. O curso é presencial e também online e gratuito. Inscreva-se!